Obrigado, querido Deus, bondoso, supremo, amado Pai Celestial, por mais essa manhã de domingo, por esse sol maravilhoso brilhando acima de nossas cabeças. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, falando, andando, respirando e, acima de tudo, cultuando, exaltando, louvando o Teu augusto nome. Obrigado, ó Deus, pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque somos povo do Senhor, somos servos do Senhor, somos família do Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui nessa manhã. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E pedimos a bênção do Senhor sobre todos que estão aqui nessa manhã, sobre suas famílias aqui representadas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado porque é um privilégio servir ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a Tua Palavra, de extrairmos da Tua Palavra ensinamentos, ó Deus, preciosos para as nossas vidas. Obrigado por podemos cantar louvores ao Senhor, podemos apresentar, ó Deus, as nossas ansiedades ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor se importa conosco. Obrigado, Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Abençoa todo o Teu povo, o mundo afora espalhado, Pai. Perdoa os nossos pecados, receba a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 118, do verso 18 ao 24. Salmo 118, do verso 18 ao verso de número 24. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escuta-te, e te fizeste a minha salvação. A pedra edificadores registrarão, tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é a nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegraremos neles. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver.
digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Tu és totalmente amável, totalmente digno. Certa vez o Senhor Jesus disse para uma mulher samaritana que ele estava à procura de verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E eu entendo que neste tempo o Senhor ainda está à procura desses verdadeiros adoradores, e que nessa manhã Ele ache em mim e Ele ache em você esse verdadeiro adorador, que não adore Ele por aparência, que não levante tão somente as mãos porque está acostumado, que não feche os olhos porque os acordes, a melodia da música pedem, mas porque é importante, porque nós entendemos que por tudo aquilo que o Senhor fez, o mínimo que nós podemos fazer é adorá-lo, entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo. E eu queria te lembrar que se você está aqui essa manhã, é porque mais uma vez o Senhor te fez acordar. Se você está aqui essa manhã, é porque mais uma vez o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a minha e a sua vida. E essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, diz a sua palavra. Aqui você tem liberdade, querido, para adorar ao Senhor. Aqui você tem liberdade para pular. Aqui você tem liberdade para dar um glória a Deus e um aleluia alto. Aqui você tem liberdade porque aqui é a casa do seu Pai. Aqui você tem a liberdade de levantar as tuas mãos, dizendo sim, Senhor, porque quando nós erguemos as nossas mãos, nós estamos dizendo ao Senhor: eu me rendo. Estou rendido, Senhor. Eu sou teu e de mais ninguém. E o Senhor nos chama a essa rendição esta manhã. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia, Senhor.
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E esse Deus está aqui. Esse Deus é o Deus a quem nós servimos. Aleluia! Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Nós te pedimos, Senhor, vem nos vencer. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Nós nos rendemos a ti, me rendo. Através de mim possa o mundo ver brilhar a luz. E nós cantamos pra quê? Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja possa o mundo ver brilhar a luz. Nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus da morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos aceita com os nossos medos, com as nossas falhas, com os nossos temores. E a tua palavra diz que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Senhor escolheu aqueles que não são, e nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada.
Senhor, nós reconhecemos, como nós tratamos durante esses dias, que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos. Mas a tua palavra também diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Nós somos fracos, sim, mas nós entendemos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós queremos estar junto de Ti, sermos aperfeiçoados pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu poder. E que, como nós cantamos aqui, que possa o mundo ver brilhar a luz através das nossas vidas, através daquilo que cantamos, através daquilo que falamos, através das nossas atitudes. Que o mundo veja brilhar a luz em nós. Que nós estejamos aqui, Senhor, mas para fazer história. A bela história. A bela história que o Senhor tem traçado para nós. Que o Senhor tem escrito para nós. Obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor está aqui. Eu posso sentir a Tua presença em nosso meio. E eu quero declarar que ela é importante. Ela é a presença mais importante deste lugar. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Você pode se sentar, querido. Abra a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1. A partir do verso de número 3. É maravilhoso, é muito bom, é bom demais servir ao Senhor nosso Deus, louvar e glorificar ao Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor, através do apóstolo Pedro, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Essa palavra que o apóstolo Pedro, ele transmite para os cristãos que estavam dispersos pela Ásia Menor, essa palavra é uma palavra do Espírito Santo também para as nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Essa carta do apóstolo Paulo, ou melhor, do apóstolo Pedro, que trata da genuína graça de Deus, que trata da esperança que há em Cristo Jesus, tem muito a falar aos nossos corações. Leiamos a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Interessante, queridos irmãos, porque o apóstolo Pedro, ele é um retrato vivo daquilo que o Senhor nosso Deus pode fazer na vida de uma pessoa.
O apóstolo Pedro é um retrato vivo daquilo que o Senhor Jesus pode operar na vida de alguém que o busca de todo o coração. Quando nós lemos os evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão estar sintetizando o evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, nós vemos um apóstolo Pedro sanguíneo, inquieto, muitas vezes angustiado, e muitas vezes alguém que fazia as coisas de forma precipitada, mas alguém que tinha o coração na obra do Senhor. E nós vamos observar a ação do Senhor Jesus na vida desse homem, e muitas vezes esse homem que vai representar e ilustrar as nossas vidas, porque quantas vezes nós também usamos de palavras ou de atitudes precipitadas, ou ficamos inquietos, angustiados, ansiosos. É interessante que é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: eu sou como o apóstolo Pedro. Eu sou crente, mas eu sou como o apóstolo Pedro. Mas é fantástico que se você é como o apóstolo Pedro, há esperança para você, porque Pedro foi transformado pelo Senhor Jesus. Logo você também será transformado. Logo você será transformada pelo Senhor Jesus. E as experiências de Pedro, quando Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus fala para Pedro apacentar o rebanho, apacentar suas ovelhas. E aí nós vamos estudar o livro de Atos. Aquele Pedro se transforma num pregador do evangelho do Senhor Jesus. E aquele Pedro passa a ser referência, aquele Pedro passa a ser líder da igreja do Senhor Jesus, pastor da igreja do Senhor Jesus, sendo estabelecida sobre a face da terra. Aí Pedro, com a idade avançada, Pedro amadurecido. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, a idade vai chegando e nós vamos amadurecendo realmente. Quem me viu, quem me vê. Eu mesmo fico surpreendido com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E sabe o que é interessante? Que eu estou amando o que Deus está fazendo na minha vida, eu quero que Ele faça muito mais. Tão bom ouvir as pessoas dizendo assim: você é tão paciente. Só Deus é maravilhoso. Eu quero ser mais paciente ainda. E aí, esse Pedro, que vai dizer que nós devemos lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Em 1 de Pedro 5:7. Mas olha que coisa maravilhosa. Esse Pedro com tantas experiências, ele está escrevendo para irmãos que estão passando por provações, para irmãos que estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho. E aí ele vai dizer: olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, você tem motivos para adorar, para glorificar o Senhor, porque da mesma forma você deve ter em mente que esse Deus que você serve é o Deus bendito e Pai do teu Salvador, do meu Salvador, do nosso Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, regenerou você, regenerou a mim, regenerou a todos nós, e nos regenerou, nos fez novas criaturas, para uma viva esperança. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a certeza de que vamos viver na presença de Deus por toda a eternidade,
se nós crermos realmente de todo o nosso coração. E Pedro vai declarar para aqueles irmãos que estavam enfrentando lutas e dificuldades, e o Espírito Santo fala para você, em meio às suas lutas e suas dificuldades, que essa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Amém? E que coisa maravilhosa! Quando eu chegar no céu, eu vou encontrar vocês, amém? Eu vou encontrar vocês quando eu chegar no céu, amém? Sinal de que vocês vão antes de mim, e vocês vão me esperar, e aí eu vou para o céu, vou encontrar vocês, vocês vão estar me esperando lá, que coisa maravilhosa! E saber que nós teremos uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível, isso é bom demais. Uma herança inacessível. Gosto desse termo, inacessível. Que coisa maravilhosa. É uma herança sem mácula, inacessível. Não tem como sofrer nenhuma corrupção. Uma herança abençoada. Isto é maravilhoso. Você tem recebido esse presente da parte de Deus. Viva para o louvor da glória de Deus. Que privilégio, porque você vai viver aqui na terra apontando o caminho do céu para outras pessoas que tanto necessitam de conhecerem o caminho para o céu, que é Jesus. E ele vai dizer, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No meio daquelas lutas, no meio daquelas perseguições, no meio das dificuldades, ele vai dizer para aqueles irmãos: vocês estão sendo guardados, vocês estão sendo amparados, vocês estão sendo protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé que vocês possuem, para salvação preparada para revelar-se no último tempo. Por mais que você tenha lutas, por mais que você tenha dificuldades, na fé no Senhor, com fé no Senhor, você terá a sua vida guardada pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus. Isso é maravilhoso, e as pessoas vão ver isso na sua vida, as pessoas vão reconhecer isso na sua vida. E as pessoas verão Jesus através da sua vida, porque as pessoas perceberão que você tem a certeza de que, por maiores que sejam as lutas e as dificuldades, o Senhor é por você, o Senhor é com você, e o Senhor usa você para abençoar outras pessoas. Ele vai dizer: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Esses irmãos estavam passando por lutas, estavam passando por dificuldades, por provações. Ele vai declarar que havia ali, muitas vezes, a necessidade deles estarem passando por isso. Eles estavam sendo experimentados, eles estavam sendo provados e seriam aprovados pelo Senhor. Muitas vezes, o Senhor permite algumas situações em nossas vidas para que nós tenhamos mais dependência do Senhor, vivamos mais na dependência do Senhor. Essa palavra, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aquilo que aconteceu com aqueles irmãos, muitas vezes acontece conosco. Mas vemos isso principalmente no campo missionário. Vemos isso principalmente nos países que são fechados à pregação do Evangelho,
quando os missionários são perseguidos, quando pastores e irmãos em Cristo são levados à morte, por reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. E aí, meus irmãos, por mais que nós venhamos a passar por lutas, por provações e por dificuldades, as nossas lutas, as nossas dificuldades não se comparam com as lutas e as dificuldades que aqueles irmãos experimentavam, que aqueles irmãos viviam na carne e na pele, e que irmãos vivem na carne e na pele no campo missionário. Mas mantendo a fé. E ele vai dizer, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí você é provado, como aqueles irmãos foram provados. E aí você é aprovado, como aqueles irmãos foram aprovados. E aí vai mostrar que a fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, e o ouro, para demonstrar o seu valor, ele passa pelo fogo, e muitas vezes nós vamos passar literalmente pelo fogo. E aí ele vai dizer, redundando em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aqueles irmãos a quem o apóstolo Pedro estava dirigindo, ou direcionando essas palavras, eram irmãos que não tinham contemplado a Jesus. Não tinham visto a Jesus pessoalmente, mas criam em Jesus, acreditavam em Jesus, como nós, que não vimos com os nossos olhos a Jesus, mas com os olhos da fé, reconhecemos Jesus como Senhor e como Salvador. E aqueles irmãos também, crendo, deveriam exultar com alegria pela fé em Jesus. E nós também, crendo, devemos exultar com alegria, exultar, louvar o nome do Senhor. Ele vai dizer, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Isto é maravilhoso. Isto é espetacular. Você tem oportunidade de louvar o Senhor com a sua vida. Você tem oportunidade de resplandecer a luz do Senhor através da sua vida. Você tem sido abençoado sobremaneira pelo Senhor. Valorize as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Isso é bom demais. Ontem eu estava no shopping e eu passei por uma loja. E aí, o vendedor chamado Felipe, eu disse, tudo bem, Felipe? Felipe, aquele que gosta de cavalos, aquele que ama cavalos. E ele, ô pastor, tudo bem? Como é que está a igreja? A igreja está boa. Amém? Mas pode melhorar. Amém? E eu falei, você está lendo a Bíblia? Estou. E aí, você lembra da menina ali? Gisele? Sim. Está lendo a Bíblia também? Tá. E essa menina do caixa? Essa menina do caixa? Quero ver se o senhor sabe o nome dela, pastor. O senhor sabe o nome de todo mundo? E aí, Rafaela, curada por Deus, sarada de Deus. Rafaela, você já tem uma Bíblia? Não. Pois eu vou trazer uma Bíblia para você. Que coisa fantástica. Um dia entrei na loja, comprei produtos ali na loja e dei uma Bíblia para aqueles dois vendedores. Agora já tem a terceira vendedora. E a alegria que aquele jovem teve de me ver e de lembrar que eu sou pastor, de lembrar da igreja. Isso faz toda a diferença. Como aquela menina que eu estava na farmácia, foi atendida pelo irmão Isaías, e eu dei uma Bíblia ali para a farmácia, e a menina disse, pastor, foi o senhor que deu aquela biblinha? Ou aquela Bíblia? Não é biblinha porque é pequena, não tem problema não. Tem Bíblia para vender na igreja? Eu disse, você vai ganhar uma Bíblia de presente. Isaías disse que ela ficou feliz da vida. Atitude simples.
mas que demonstram que nós somos servos do Senhor. Atitudes simples, mas que demonstram a nossa fé no Senhor. E essa fé no Senhor vai contagiar as pessoas. Essa fé no Senhor vai incentivar e vai motivar as pessoas. As pessoas observam muito mais o seu comportamento e as pessoas observam muito mais a sua fé do que você imagina. As pessoas olham muito mais para o seu viver do que vocês imaginam. As pessoas percebem muito mais você do que vocês imaginam. As pessoas estão olhando para nós. Nós fomos abençoados, por mais que enfrentemos lutas e dificuldades, nós fomos abençoados. Essa era a palavra de Pedro para aqueles irmãos, aquelas irmãs que estavam enfrentando lutas. E a espada em cima daqueles irmãos, a perseguição em cima daqueles irmãos, mas eles eram abençoados, era isso que Pedro estava falando. Você é abençoado, meu irmão. Mas pastor, ainda não tenho uma casa própria. Você é abençoado. Pastor, mas ainda não tenho meu carro próprio. Você é abençoado. Pastor, ainda não fiz a faculdade dos meus sonhos. Você é abençoado. Pastor, eu não tenho aquele emprego que eu queria ter. Você é abençoado. Pastor, a minha conta bancária não é aquela conta bancária que eu queria ter. Você é abençoado. Porque infelizmente, quando se fala de bênção hoje, a bênção está ligada a bens materiais. Eu vou dizer para os irmãos, quando eu vou ao hospital, em que a pessoa já está à beira da morte, quando eu vou a um funeral, nesse momento a casa própria, o carro do ano, a faculdade, a conta bancária, não serve para nada. As pessoas ficam desesperadas. Elas querem ter a certeza de que vão para o céu. E só Jesus dá essa certeza. Na aula de pós-graduação, eu passei um vídeo para os alunos. E uma coisa fantástica, palestra do pastor Russell Shedd. E é fantástico porque eu disse para a Neca, eu vou passar aqui na igreja. E ele fala uma coisa muito séria. Nós incentivamos os nossos filhos a tirarem as melhores notas na escola. Nós incentivamos os nossos filhos a serem os melhores profissionais. Ensinamos os nossos filhos a serem o número 1 em tudo aquilo que eles fazem. Investimos na formação dos nossos filhos. Investimos na profissão dos nossos filhos. E ele falou, mas pouco temos investido no relacionamento dos nossos filhos com Deus. E ele disse, prioridade, investir no relacionamento com Deus, com os nossos filhos. Invista no relacionamento com Deus. Você, que a sua família invista no relacionamento com Deus. E que você invista no relacionamento dos seus filhos com Deus. E as demais coisas, elas serão consequências. Como disse o Senhor Jesus, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar a direção de Deus e você buscar o relacionamento com Deus, investir no relacionamento com Deus, o próprio Senhor vai direcionar o curso, o próprio Senhor vai direcionar a profissão, o Senhor vai direcionar o melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Que às vezes você manda o seu filho estudar, mas você não lê a Bíblia com ele. Você manda o seu filho estudar, mas você não ora com ele. Você manda seu filho estudar, e você não conversa das coisas de Deus com ele. E você foi abençoado.
seu filho foi abençoado, sua família foi abençoada. E você deve viver como um abençoado da parte de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela presença de cada visitante que está aqui conosco. Tua bênção sobre essas vidas. Cobre essas vidas com a Tua graça, com o Teu poder. Livra de todo mal, Senhor. E que essas vidas sejam fortalecidas pelo Senhor. O Senhor abençoe e guarde essas vidas, desde agora e para sempre, abençoando e guardando a todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.